Aleluia, nesta manhã queremos cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero externar a minha gratidão a Deus pela oportunidade de aqui estar, dessa feita com o departamento de jovens da nossa igreja aqui do campo do João Alves Filho, em Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. Louvar a Deus pela vida da liderança, o nosso irmão Wendel, que Deus abençoe os demais meninos que aqui estão e já adoraram a Deus nesta manhã, uma manhã maravilhosa, que já sentimos a presença de Jesus, amém? Você que está aí no Facebook, no Insta, também tem pessoas acompanhando pelo YouTube, vá compartilhando, né? Nós precisamos compartilhar boas novas, e nesta manhã nós estamos falando de boas novas, então compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que elas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Já tem muita gente ali, alguns amigos nossos de São Paulo, Bahia. Então, vai chegando, alguns irmãos de Portugal, já tem gente dos Estados Unidos. Então, vá chegando, vá compartilhando. Eu tenho certeza de que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta manhã. Na manhã de hoje, eu perguntando para Deus o que falar à juventude, eu, quando estou pregando, costumo sempre usar a linguagem para o departamento de forma mais específica. Então, nessa manhã eu diria que não seria uma pregação, mas seria uma palavra de conscientização. Amém? Eu vou pensar junto com você nesta manhã, agradecendo ao pastor Lorival, pastor presidente deste campo, na pessoa também do pastor Joanã, por todo o apoio que nos tem dado. Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 4 e versículo de número 25. Hoje nós vamos falar das duas Evas, mas em Mansara na Bíblia só tem uma. Hoje você vai aprender acerca das duas Evas, amém? Então abra sua Bíblia aí no livro do Gênesis, você que é um estudioso da Bíblia, que ama a palavra de Deus, vem conosco. Gênesis capítulo 4, versículo de número 25. Que diz assim a palavra de Deus: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. E então se começou a invocar o nome do Senhor. Todos aqui sabemos que Eva tem Caim e Abel, filhos homens, mas é claro que havia meninas também, né? Afinal de contas, com quem Caim casou? E aí eu já começo a perguntar aos jovens, com quem Caim casou? Sem dúvida, com uma irmã dele. A questão é que as mulheres não entravam na genealogia, então filhas já tinham se gerado também dentro desse período. É claro que nós sabemos que a Bíblia não é escrita em uma ordem cronológica, ela não vai trazer todos os detalhes em precisão, porque se assim o fosse, seria um livro impossível de carregarmos. Então a Bíblia vai dizer que Caim mata Abel, todos nós sabemos, segundo alguns eruditos da Bíblia, Caim tinha por volta de 185 anos de idade quando ele matou Abel. Ao contrário de muita gente que acha que ele é um adolescente rebelde, ele já é um jovem, né, maduro em suas experiências, em seus valores, mas ele distorcido. Porque quando nós vamos estudar a Bíblia, parece que Deus rejeita, né, a oferta de Caim, porque ele leva legumes, verduras, frutas, né? E aceita de Abel porque é cordeiro, mas Deus não é que ele não fosse vegetariano, não aceitasse a oferta de Caim porque era legumes e frutas. A questão é que Caim já é perverso desde a sua tenra idade. A perversidade de Caim não se gera quando ele mata Abel. Nós vamos encontrar no livro de Judas, entre muitas citações bíblicas, que ele é perverso, que ele é cruel. Então, na verdade, a rejeição começa do adorador e não da adoração propriamente.
Quando Deus vai rejeitar a oferta, Ele já tinha rejeitado o ofertante. Então tem muita gente que está preocupada em só trazer a oferta, está esquecendo que o ofertante é que é o mais importante. A oferta só é consequência quando você leva ao altar. Mas não adianta vir ao altar trazer oferta, um dízimo gordo e muito alto, muito dinheiro. Talvez cantar a melhor canção, ser o cantor mais conhecido do mundo, o pregador mais eloquente do Brasil, se o teu coração for um coração corrompido. A oferta pode até ser levada sobre o altar. Aparentemente as pessoas vão dizer: nossa, como é um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus. Mas o que vai dizer quem é você é fora do púlpito. É depois que você deixa o microfone que importa de fato. Porque o que você de fato é na sua casa, no seio da sua família. Caim é perverso, é cruel, e a Bíblia diz que ele vai matar Abel. E quando ele mata Abel, nós vamos ter um cenário familiar ali distorcido, acabado, destroçado por uma tragédia. Um assassinato entre irmãos. E a Bíblia vai dizer que, sem dúvida, a Bíblia não vai narrar detalhes, mas sem dúvida a cabeça de Eva nunca mais foi a mesma. Porque ela já trazia em si o sentimento de culpa de ter comido do fruto e ter incitado Adão a comer. Então ela já vem trazendo dentro da sua alma os conflitos terríveis, porque ela traz o sentimento de culpa. Ainda que o cordeiro havia sido morto, o primeiro sacrifício é feito, eles vestem roupa de cordeiro, e ali a partir de então, com certeza, aquele casamento já não era mais o mesmo. Sem dúvida, Adão sempre diria: ó, a culpa é sua, tá? Nós estamos nessa porque você comeu. E você me enganou. E aí, enfim, né? Aquela transferência de responsabilidade. Mas aí ela começa a ver os frutos que saíram do seu ventre em conflito. E ela vê um assassino dentro de casa e vê uma vítima que também é seu filho. E aí imagina a cabeça de uma mãe presenciar o primeiro assassinato, a primeira morte. Isso é justamente daqueles que saíram de seu ventre. Ela começa com certeza a ter muitos conflitos. Aí nós vamos ter Caim sendo dispensado e mandado embora. E o texto em Bíblias antigas vai chamá-lo de vagabundo. E tu serás vagabundo sobre a terra. Ou seja, tu não terás endereço. Tu vais viver aqui e acolá. Tu não vai ter moradia fixa. E aí ele vai embora, ele é marcado por Deus. Ele é marcado por uma maldição. E ele vai, segue seu caminho. E o sangue de Abel está derramado no solo. Parece que sangue de adorador, de quem é fiel, de quem é honesto, só vai para o solo, né? Há momentos na nossa vida que há conflitos e perguntamos: Deus, por que tanta corrupção? Parece que os honestos vão embora cedo e gente ruim continua na terra proliferando maldade. Deus, por que tudo isso? Já dissera Rui Barbosa, um grande jurista, ele diz que chegaria o tempo em que ser honesto seria motivo de vergonha. Nós vemos isso na política brasileira. O Brasil é um país corrupto dentro dos poderes, e nós vivemos isso e nós começamos a nos indagar: Deus, por que tanta corrupção? Parece que sangue de pastor, porque Caim, Abel é pastor de ovelha, sangue de adorador é derramado em vão. Mas a Bíblia diz que o sangue de Abel clamava por justiça na terra. E Deus diz: ó Caim, o sangue do teu irmão está falando e ele clama por justiça. E sabe o que é que Deus está dizendo? Sangue de adorador não é derramado em vão. Enquanto o sangue de adorador é derramado, eu estou gerando filhos e filhos cheios de graça, de autoridade, de poder, que vão continuar anunciando que o reino de Deus e a sua justiça vai continuar sendo estabelecido sobre a terra. E a Bíblia vai dizer que Caim vai embora. Ele constrói uma cidade e ele vai ter filhos. E os filhos de Caim é Jubal, Jabal, que são os filhos de sua geração. Ele vai ter um filho chamado Tubal-Caim, que não é filho propriamente, mas já é bisneto, já é da terceira, quarta geração. Mas se considera filhos porque vem da sua linhagem. E eles são homens cruéis. Eles são homens terríveis, mas eles são construtores de instrumentos, de harpas, de instrumentos musicais. Outro cria gado, outro descobriu cobre. Então são homens que aparentemente fizeram sucesso na história. Nossa, quem é aquele? Aquele é Jubal. Quem é? Aquele que aprendeu a armar tendas e criar gados. Quem é aquele? Aquele é Jabal. Quem é? Aquele que descobriu cobre e instrumentos musicais. Lameque, nós vamos encontrar a descendência dessa geração que vai vir trazendo Lameque. E Lameque é um assassino também.
E ele vai reunir as suas mulheres e dizer assim: ó, o meu pai Caim matou, e Deus lhe deu a sentença de 7, uma maldição terrível. E eu, como Lameque, também sou assassino, vou receber uma sentença 70 vezes mais. Então é uma geração de assassinos. E os filhos de Caim ainda continuam vivos até hoje. Assassinos, homicidas, mentirosos, fornicadores. São homens terríveis, distantes de Deus. Homens que, amantes de si mesmo, vaidosos, presunçosos, desobedientes a pai e mãe. São os filhos de Caim. Uma geração que parece estar perdida, não tem jeito. E quem sabe a cabeça de Eva se questiona: o que vai acontecer? Onde está a geração de adoradores? A geração de Abel está no solo. Mas a Bíblia vai dizer que do ventre de Eva vai nascer um homem, e o seu nome é Sete. E Sete vai ter um filho, e o seu nome é Enos. E a Bíblia vai dizer que ela diz: quando nasce Sete, Deus me devolveu a semente de Abel. Está nascendo um homem nobre, está nascendo um homem cheio da graça, de bondade, de compaixão e de misericórdia. O nome do Eterno continuará sendo proclamado, porque Deus não fica sem representantes na terra. E vai vir uma geração de adoradores, uma geração de homens que buscarão a Deus, que serão íntegros, que proclamarão que o Senhor é Senhor absoluto. Sei que parece ser minoria, e nós estamos vivendo numa geração de minorias. Mas ainda há homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, cheios do Espírito Santo, e que ainda ardem dentro do seu coração o anseio, o desejo, a vontade de buscar a Deus. Quando nós fazemos uma leitura geral, né, as drogas dominando o mundo, a corrupção, a desobediência, chegamos a nos perguntar: Deus, onde está o teu povo? Mas Ele diz que tem um povo no meio de um povo. Os seus não se negociam, os seus não se corrompem. E quando não dá mais para os seus ficarem aqui, Ele leva para o céu, porque não dá mais para conviver nesta terra. E foi isso que Ele fez com Enoque, a geração de Sete. É a mesma geração. E Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Por quê? Porque a terra não era mais lugar para Enoque. Deus está dizendo: Enoque, você já se parece tanto comigo, você tem tanto meu caráter impregnado em ti, que eu vou te tomar para morar em casa, porque não dá mais para você morar na terra. A igreja do Cristo, a igreja do Calvário, ela continua marchando triunfante, militante, porque ela sabe que a morada dela não é aqui. Ela sabe que muito em breve ela vai voltar para casa. A casa é as mansões celestiais, e ela nos espera. Nós vamos ter os filhos de Eva em sua primeira geração, aparentemente perdidos, mas nasce uma geração compromissada com Deus. Nós vamos ser uma Eva que fraquejou e que nasceu, que foi gerada da costela de Adão. E ela fraquejou, ela errou, ela pecou, todos sabemos. A Bíblia diz que por um Adão entrou o pecado, mas por outro Adão, Jesus Cristo, o Adão perfeito, veio a remissão dos nossos pecados. E há um pensamento de um padre, agora me fugiu a memória, a mente, o nome dele, que ele traz uma analogia muito interessante, que assim como Eva foi retirada da costela de Adão, a igreja Eva foi tirada das costelas de Jesus. Quando Jesus está morto, ele fere a costela para saber se ele está vivo ou morto. Ele diz ser uma analogia, porque ali está nascendo a igreja. Uma Eva que agora vai ser militante. Uma Eva que não vai retroceder em meio às ameaças. Uma Eva que não vai parar em meio aos seus algozes. Nós vamos encontrar uma Eva gerada na cruz. Nós vamos encontrar uma Eva agora que vai gerar filhos e filhas que serão militantes, que darão a sua própria vida pelo reino. O que eu quero dizer a você, jovem, na manhã deste domingo, é que não vale a pena viver se não for para viver a vontade de Deus. E que não há melhor lugar para se estar do que no centro da vontade do Senhor.
Não vale a pena ser crentes comuns, porque de crente comum o mundo está cheio, o inferno também. Não dá para ser pessoas comuns neste mundo corrompido. Ou nós tomamos a posição de filhos de uma Eva que foi gerado para militar, ou nós seremos apenas meros frequentantes de igreja. As igrejas brasileiras estão lotadas. Temos muitos coaches nos nossos púlpitos. Mas eu volto a dizer nesta manhã, eu não fui chamada para ser coach e trazer mensagem de autoajuda. Eu fui chamada para profetizar. E eu vou continuar pregando o evangelho genuíno de Jesus. Uma igreja com muito carisma, mas pouco caráter. Uma igreja que fala de protesto, mas não é protestante. A Eva que foi gerada no Gólgota é uma Eva que não vai baixar a sua cabeça mediante as ameaças do sistema. Quando a igreja se parecer muito com o mundo, ela não é mais igreja. Jovens, a igreja só existe para cumprir a missão. E se ela não cumpre a missão, ela não é igreja. E quando eu me refiro à igreja, não estou me falando de uma placa denominacional, vocês sabem muito bem. A igreja é um organismo vivo, ela não tem placa denominacional. Ela é uma igreja atuante, militante, onde quer que ela vá. Se ela anuncia o Cristo, o evangelho genuíno, ela é a igreja de Jesus. Tem muita gente com placa de igreja, com roupa de igreja, mas não é igreja. E tem muita gente que não está vestido de igreja, não tem placa de igreja, e tem função de igreja, e é igreja. É preciso pararmos e refletirmos o que somos. Se somos apenas frequentadores de culto ou se somos discípulos de Jesus. Nós precisamos de algo novo. E o algo novo de Deus tem que começar em mim. E não faz sentido esse algo novo iniciar em mim e ficar em mim. Esse algo novo tem que estar em mim e contagiar quem está próximo. Quando a igreja ela se concentra só em si mesmo, ela incha. Ela é uma igreja atrofiada. Quando a igreja só cresce teologicamente, ela é uma igreja defeituosa. Ela tem hidrocefalia, né? Quando a cabeça cresce muito e o corpo é fino. Você sabia que nenhum anão nasce anão? Nenhum anão nasce anão. Ele vai descobrir o ananismo no decorrer de quando ele não cresce. Então não nasce defeituoso. Mas tem gente que se aceita a condição de ser muito raquítico, de ser muito pequeno na profundidade com Deus. Tem gente que está cheio de informação. Nossa, eu conheço pregador tal, fulano tal, já li tanto livro, e eu sou uma enciclopédia ambulante. A cabeça é deste tamanho, mas não arde na alma, não arde no coração algo diferente. O teu intelectualismo, o teu PhD em divindade não adianta. É preciso ser cheio de fogo. E esse fogo não é só para falar língua estranha, é para contagiar o ambiente, é para contagiar o colégio, a faculdade, é para contagiar o emprego, é fazer a tua vida ser um exemplo a ser seguido. Eu só existo quanto igreja para fazer a diferença. Se eu não faço a diferença, eu não sou igreja. Ponto. Eu não sou igreja. O dia de Pentecostes, que já foi cantado aqui, não foi para os crentes ficar reunidos, pulando, falando língua estranha. Nós pentecostais temos muito essa visão, né? Está errado. Pentecostes só existiu para a obra missionária acontecer. Se eu falo em línguas, se eu pulo, rodopio, tem um aspecto de santidade, e eu não prego Jesus, você só é um crente fanático. Você só é um crente que acha que é cheio de Deus. Porque quem é cheio de Deus emana a Deus. Rapaz, ele está no ponto de ônibus e está doidinho para falar que Jesus ama aquela pessoa. Ele fala lá no franelinha, né? E quando o franelinha vem que ele vai dar a moeda, o dinheiro, ele não fica doidinho, ele tem que dizer: Jesus te ama. Esses dias meu esposo parou aqui no João Alves, aqui na frente. E quando ele foi entregar o dinheiro ao flanelinha, ele disse assim: Jesus te ama, moça. Ele disse: como é que é? Aí ele disse: Jesus te ama. Ele disse: rapaz, eu estou aqui o dia inteiro, eu não ouvi essa frase hoje. Você é o primeiro a me dizer que Jesus me ama hoje. Querido, se eu não sou crente nem para abrir a boca para dizer que Jesus ama alguém, quanto mais o resto. Tem algo errado comigo.
De quem você é filho? Hã? De quem você é filho? Quem é filho não nega a raça. Quem é filho não nega o DNA que tem no sangue. Quem é filho tem orgulho de dizer quem é pai, quem é o pai, quem é a mãe. Se tem algum problema aí, querido, é porque esse pai não foi pai, né? Se você tem vergonha de dizer quem é teu pai, tua mãe, é porque teve problema familiar. Agora quem tem orgulho, o meu pai é meu pai, minha mãe é minha mãe, ele assume onde quer que vá. E se tem pai que também não fala de filho, é porque ele não é pai. Mas o pai que nós temos, é o nosso amado e querido Salvador. Ele é pai, ele nos comprou, nos resgatou, e neles fomos constituídos filhos de Deus. E quem é de Deus, emana Deus, emana vida. Emana vida. Você sabia que nós existimos aqui para cumprir o ID de Jesus? Que se na tua escola, na faculdade, na rua, no teu trabalho, não sabem que você é crente, querido, se converte de novo depressa. Porque tem algo muito errado com você. Se as tuas fotos no Facebook, no Instagram, deixa as pessoas duvidosas da tua postura, muda a tua conduta, tem algo errado com você. Se o teu falar não é um falar que emana Deus, tem algo errado com você. Porque quem emana Deus nega-se a si mesmo e toma a sua cruz e segue a Jesus. Eu quero que você reflita na manhã deste dia que os filhos da Eva gerada no Gólgota, no Calvário, eles foram gerados para cumprir um ide imperativo. E Jesus, após a sua ressurreição, ele disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer está condenado. E em outro texto ele vai dizer: ide, fazei discípulos de todas as nações. Mas o texto original no grego não é ide, é indo. E indo para a escola, fazei discípulos. E indo para a faculdade, fazei discípulos. E indo ao supermercado, fazei discípulos. Entendeu? Já disseram, certo pensador, não dá para ser cristão e deixar dentro da gaveta o teu cristianismo quando te é conveniente. Quem é cristão de verdade, ele é cristão onde quer que ele vá, com quem quer que seja, com qualquer autoridade que ele tiver, ele emana Deus. Ele não consegue viver outra coisa a não ser Jesus. E eu não estou falando de fanatismo. Eu não estou falando de pessoas que acham que ser crente é ser extraterrestre. Você não é ET, ET não existe. Gente que acha que ser crente é não tocar em ninguém, né? É não dar nenhum bom dia, porque eu sou um exímio santidade incorporada. Está enganado. Como dizia um pastor, quanto mais crente eu sou, mais humano eu me torno. Quanto mais cheios de Deus e do Espírito Santo eu sou, mas eu amo meu irmão. Quanto mais perto de Deus eu chego, mas eu perdoo o que me persegue. Porque se assim não for, Deus nunca esteve perto de mim. Você foi chamado para fazer a diferença. Sabe, me faz lembrar. Você sabia que a igreja, ela sempre resistiu às perseguições. Nós vamos encontrar os irmãos moráveis na República Tcheca. Um movimento que durou 100 anos. Porque os crentes estavam vivendo conflitos. Um pensava de um jeito, outro pensava do outro. E eles começaram a ser perseguidos. E eles fugiram. E de repente eles estavam numa mesma fazenda de um grande lorde. E esse lorde guardou, esse senhor protegeu esses cristãos. E os irmãos moráveis começaram a ser instruídos teologicamente. E conta-nos a história que os irmãos moráveis começavam a fazer uma oração de 24 horas. Era um relógio de oração que durou 7 dias. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 10 anos, 50 anos.
E os irmãos moráveis orando, 24 horas de oração. Um orava, outro terminava, orava, outro começava. E aí eles iam orando, 100 anos de movimento de oração. Os irmãos moráveis revolucionou o lugar onde estava. E nos conta a história que 2 jovens de 20 anos de idade souberam que havia um grande homem ateu, rico, poderoso, britânico, que em uma ilha da Índia, no leste da Índia, havia comprado quase 3.000 escravos africanos e levados para morrerem trabalhando para ele. E esses 2 jovens, irmãos moráveis libertos, chega para esse britânico e diz o seguinte: me permita aí pregar Jesus para essas pessoas, porque talvez elas nunca ouvirão falar de Jesus. Aquele ateu olhou para eles e disse: na minha ilha não entra ninguém para falar dessas coisas fúteis que nada cooperam. Aí os 2 jovens olham para ele e dizem assim: então faz o seguinte, me leva como escravo junto com eles. O dono olhou e disse assim: olha, eu levo, agora vocês terão que pagar a despesa da viagem de vocês. Preste atenção, nós estamos falando de 2 jovens que estão abrindo mão da sua liberdade para ser escravo e ainda vai ter que pagar para ser escravo. Você está entendendo? E segundo a história, quando eles embarcam no navio, os familiares começam a chorar e dizer: vocês são loucos, como é que vocês vão deixar a família de vocês, pai, mães, irmãos, para serem escravos? Vocês vão morrer lá. Sabe qual é a resposta dos irmãos moráveis quando eles estão subindo? Quando eles estão dentro do navio, eles proclamam a seguinte frase: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício. Eu estou indo por causa do cordeiro. Eu abdico da minha vida por causa do cordeiro. Eu abro mão do meu viver por causa do cordeiro. Eu sou a única chance daqueles escravos serem livres em espírito. Eu sou a única chance daqueles escravos serem livres na alma. Eu serei escravo por opção, como disse o apóstolo Paulo. Você está entendendo o que é ser igreja? O que é viver novidade de Deus? O que é viver o novo de Deus? Não faz sentido viver o novo de Deus trancado dentro das 4 paredes de uma igreja e cantando: me ama, Ele me ama, Ele me amou, Ele me ama, Ele ama você, Ele ama o drogado, Ele ama a prostituta, Ele ama o perdido, Ele ama o que está na sarjeta. E eu como igreja preciso gerar filhos espirituais, porque eu não fui chamado para ser estéril, eu fui chamado para gerar. Aqueles jovens foram ser escravos numa ilha. Nunca mais viram seus familiares. Mas sem dúvida, a sua prisão gerou liberdade para muitos e muitos que ali estavam. Você sabia que o pai das missões modernas, William Carey, aos 19 anos, um sapateiro inglês, nasce dentro do seu coração uma chama em dizer: a igreja não pode ser uma igreja estéril, ela não pode ser uma igreja parasita. E ele chega numa reunião de oração e diz: nós precisamos pregar o evangelho fora das 4 paredes. Levanta um grande sábio e diz o seguinte: cala-te, porque Deus não precisa da nossa ajuda para salvar os ímpios. Se Ele quiser salvar, Ele salva. William Carey não aceita essa condição. E ele continua com uma chama ardendo e ele vai, depois dos 20 anos, casado, para a Índia, sem recurso financeiro, sem uma igreja para lhe manter lá. E ele prega 6 anos, nenhum hindu se converte. Com 6 anos de pregação, o primeiro indiano aceita Jesus como Salvador. É batizado no Rio Ganges. E acredite, nunca houve na história das missões um homem tão cheio de garra, de coragem do Espírito Santo, que conseguiu traduzir a Bíblia em 40 idiomas, que criou a primeira universidade ali. Oh, o homem cheio de Deus quebrou o satírio, quebrou a ditadura, quebrou algo que aprisionava a vida dos indianos ali.
mulheres que eram mortas, queimadas vivas. A pira do seu esposo. Porque a tradição dizia que se o marido morria, a mulher tinha que morrer queimada viva do lado dele. Ele diz: não, o meu Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Ele quebra os tabus da Índia. A Índia conhece o poder libertador de Jesus. A Índia é alcançada pela graça de Deus. E acredite, a vida de William Carey não foi fácil. A mulher ficou, surtou, porque um filho morre. Ela morre louca no campo missionário. Mas ele não volta para a Inglaterra. Ele diz: o Deus que me trouxe me sustentará. E ele continua anunciando: se você quer grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Se você quer grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Você quer coisa grande de Deus? Você quer coisa grande de Deus? Então faça coisas grandes para Deus. Filhos da igreja, ela cumpre o propósito pela qual ela existe. Uma jovem menina na Irlanda, a única na família branca de olhos castanhos. Todos os irmãos brancos de olhos azuis. Amy Carmichael. E um dia ela está revoltada aos 6 anos de idade. Diz assim: Jesus, eu quero olhos azuis igual aos meus irmãos. E a minha mãe disse: Jesus, que a oração muda a história de vidas. E eu quero abrir o olho amanhã. E eu quero ver os meus olhos azuis brilhando. E a história diz que Amy ora. E em nenhum momento a fé dela vacilou de que os seus olhos seriam azuis na manhã seguinte. Mas ela acorda. E a primeira coisa que ela faz é olhar no espelho, mas os olhos dela continuam castanhos. Ela se chateou, mas depois aceitou a condição que Deus havia lhe dado. Os anos se passam. Para onde Amy vai? Para a Índia. Novamente Índia. Quando ela chega na Índia, ela observa que os templos hindus não entra nenhum estrangeiro. Só entram indianos. E que muitas crianças eram levadas para dentro dos templos e não voltavam para casa. Aquilo incomodou o coração de Amy. A história diz que ela pegou um óleo, passou no corpo. Pegou pó de café, passou no corpo todo. Se vestiu de indiana. Os seus amigos missionários olharam para ela e disseram: nossa, ninguém diz que tu és uma irlandesa. Todos dirão que tu és uma indiana. Ela entra no templo hindu. E quando ela vê meninas sendo escravas sexuais de sacerdotes. Meninas e meninos que foram vendidos para serem escravos de indianos dentro dos templos. Crianças que só conheciam o ódio, os maus tratos emocionais, psíquicos. E Amy, cheia do Espírito Santo, disse: eu não posso aceitar. Se elas foram vendidas, elas ainda não podem ser compradas. E a história diz que Amy comprou centenas e centenas de crianças para Jesus. Mas quando ela entra, que vê as crianças e compra as crianças, que ela sai do templo hindu, o Espírito Santo diz: Amy, olha no espelho. Veja quais são a cor dos teus olhos. Amy olha e vê que os seus olhos não eram azuis, e sim castanhos. E Deus fala para ela: Amy, se os teus olhos fossem azuis, você não poderia se vestir de uma indiana e comprar as crianças que estavam dentro do templo. Entenda nesta manhã, toda a tua vida tem um propósito de Deus. Ah, irmã Sara, eu nasci na casa errada. Eu tenho o pai errado, a mãe errada. Eu nasci no bairro errado. Não era para eu morar aqui, era para eu morar em outro lugar. Não era para eu ter essa história da minha infância, do abandono, da dor, da perca. Essa não era a vida que eu queria. Talvez você se questione e diga: Deus, eu queria tanto ser filho de um doutor, ser filho de alguém rico, ter uma vida diferente. Deus, por que essa condição física, emocional? Eu não entendo por que essa doença me persegue. Por que eu luto contra ela e ela me persegue? Eu não entendo. Entenda uma coisa nesta manhã: há um propósito de Deus para todas as coisas. A questão é como você encara o propósito que Deus tem na tua vida. Se você encarar tudo isso apenas como um jugo
julgo como um peso, será julgo e peso na tua vida. Mas se você encarar como força motivadora para se levantar, para ter resiliência, para se refazer, acredite, Deus vai usar você com o que você tem. Ele vai trazer novidade para a tua vida. Ele vai fazer algo novo onde você está. A tua vida não será a mesma. Ela terá um propósito eterno. Aceite a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E Deus está contando com aqueles que, mesmo tendo poucas forças, não negaram o nome do Senhor. Talvez vocês que me ouvem agora, haja conflitos na tua mente, sexuais, emocionais, eu não sei. Uma história de abuso, de estupro, uma história de agressão, eu não sei. Mas o que eu quero te dizer nesta manhã, eu não sei. Uma história de opressão, de uma família totalmente desconcertada. O que eu venho te dizer nesta manhã é que tu és filhos do Calvário, é que tu és filhos da cruz. E eu venho te dizer nesta manhã, o Espírito Santo te reveste de poder agora. Ele te reveste de autoridade agora. Ele te reveste de graça agora. E Ele está dizendo: filho, comece a se permitir ser usado por mim. Porque enquanto eu te uso, eu estou curando vidas. Enquanto as tuas feridas estão abertas, eu estou sarando as feridas de alguém. Enquanto a tua dor te maltrata, eu estou realizando um milagre na vida de alguém. Receba. Onde você está agora, receba. Onde você está agora, receba. Receba poder que vem do trono. Receba poder que vem do alto. Ele te reveste agora. Ele te enche agora. Ele te capacita agora. Seja revestido. Seja revestido. Comece a marchar a igreja militante. Comece a marchar a igreja militante. Mesmo sangrando, mesmo chorando, mesmo gemendo, receba a força de Deus. Ah, querido, são mais de 2000 anos de história. Eu termino essa mensagem. Vespasiano, imperador romano, quando inaugurou o Coliseu, iniciou o Coliseu em 72. Tito, Domiciano, no ano de 80. Mais de 11.000 cristãos já tinham sido mortos, comidos por leões. Mulheres, jovens, idosos, tragados por leões, queimados em fogueira. Qual o pecado dessas pessoas? Amarem a Jesus. E o que fazia essas pessoas não desistir da fé? Sabiam que morrendo ressuscitariam e se encontrariam com o seu Senhor nas mansões celestiais. 2000 anos sendo aprisionada, ferida, rejeitada, machucada. Mas a Eva não nega a sua fé. A igreja não nega a sua fé. Sabe por quê? Porque ela sabe que já ela vai se casar com o noivo. Nada e ninguém vai impedir a marcha da noiva amada, porque ela foi comprada por um alto preço. Eu não sei o que você está gemendo, sofrendo, chorando, perseguições, mas eu te digo nesta manhã, resista um pouco mais. Resista um pouco mais, porque o que há de vir virá e não tardará. E Ele vem buscar uma igreja que não negou a sua fé. Ele vem buscar jovens que não negaram, que não retrocederam, que não negociaram a sua vida, que não negociaram a sua comunhão com Deus. Você crê? Então coloca a mão no teu coração. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que
enfrentaram uma fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Sinto renovo, sinto toque de vida de Deus. Eu quero orar por você. Está falando maior que a tua fé. Eu quero profetizar agora renovo de Deus sobre a tua vida. Senhor, eu quero te pedir, toque agora onde tiver uma mulher, um homem, um jovem, uma criança. Pai, que o medo, Senhor, esteja tomando conta da sua mente. Eu quero te pedir, ó Deus, dê força, dê graça agora. Comece a tocar, meu Deus, onde tiver uma alma ferida, destruída por dentro. Que Ele comece a tirar forças da fraqueza, Senhor, e cantar o hino de adoração a Ti. Que Ele, Deus, onde tiver um crente desanimado, que pensou em desistir, em parar, que ele seja impactado pelo poder da Tua palavra, renovado agora, na autoridade do nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço, e no nome de Jesus, o Teu Filho, eu te agradeço, em nome de Jesus. Tome posse desta palavra. Você foi gerado para gerar, você foi gerado para dar frutos, e o Senhor conta contigo do jeito que você é, com o que você tem, porque Ele tem um propósito em todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida. Oreis por nós. Você que puder, vai lá, segue no nosso Instagram. Também vai lá no nosso canal no YouTube. Compartilhe essa mensagem. Seja aquele que multiplica boas novas. Amém? Se inscreva e nos ajude a propagar o verdadeiro Evangelho de Jesus.